você está passando por um momento desafiador na sua vida, por um momento em que você está se sentindo cansado, exausto, sem esperança, eu queria dizer para você, especialmente para você hoje, que existe sim uma saída. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu caminho em encontrar essa porta de saída e quais são as ferramentas que eu uso no meu dia a dia para me manter no caminho. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Você já se perguntou qual é a nossa real natureza? E eu falo nossa porque ela é a mesma para todos nós. Mas geralmente essa é uma pergunta que vem à tona, né? Essa é uma pergunta que desperta dentro da gente, geralmente quando a gente está passando por um momento de dor, geralmente quando a gente está passando por algum momento muito difícil. Não necessariamente precisa ser assim, mas via de regra é como isso acontece. Nos nossos momentos de sofrimento mais intensos, nos nossos momentos de desespero, é que a gente passa a questionar qual é o sentido de tudo isso. E aí, comigo, não foi diferente. Eu posso listar alguns momentos importantes na minha vida onde eu comecei a me questionar a respeito disso e como eu comecei a trilhar um caminho dentro da espiritualidade para buscar respostas. E quais foram as respostas que eu encontrei nesse caminho? É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, os 3 momentos onde eu comecei a me questionar sobre a realidade das coisas foram a primeira vez que eu me lembre, né, que tenho ainda muito forte na minha memória, quando eu entrei na faculdade. Eu morava em São Paulo e fui estudar no interior de São Paulo, em Botucatu, e essa mudança me causou muita ansiedade. Então, durante o primeiro ano, eu comecei a sofrer de crises de pânico. E aí, naquela época, não se falava ainda em crises de pânico, né? E a gente não tinha todo esse acesso à informação que a gente tem hoje. Então, durante muito tempo, eu achei que eu estava enlouquecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo ou com o meu corpo. E aí, isso me levou a procurar respostas. O segundo momento foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Eu tinha uma autoimagem tão distorcida a meu respeito, né? De achar que eu era uma pessoa tão ruim, tão despreparada, que eu fiquei apavorada. Eu pensei, cara, se eu não consigo dar conta nem de mim mesma, nem da minha vida, como é que eu vou fazer isso com outro ser? Então, este foi um outro momento em que eu, de novo, fui procurar respostas. Só que aí, no meio dessa caminhada, né, a tendência é que a gente vá e depois a gente volte para a homeostase, a gente volta para a vida como ela é, né? A gente começa a viver de novo na rotina e acaba se perdendo do caminho. Aí, o terceiro momento onde isso aconteceu de novo para mim, onde eu passei por um momento muito, muito difícil e desafiador para mim, foi quando eu me mudei para a Holanda. Nos primeiros 2 anos aqui, né, foi como se a minha vida fosse perdendo a cor, fosse ficando toda em tons de cinza. Até chegar um momento que eu me dei conta de que eu estava vivendo uma tristeza profunda, um dia após o outro. E aquilo começou a me dar muita raiva. Eu comecei a ficar com muita raiva. Com raiva de mim, com raiva do mundo, com raiva de Deus. Tinha dias em que eu acordava à noite, e eu não sou uma pessoa religiosa, né? É interessante isso. Mas tinha dias que eu acordava à noite e eu brigava com Deus. Eu sentava literalmente no sofá e eu perguntava para Deus, por que que eu tô passando por tudo isso? Por que que eu mereço passar por tudo isso? Por que você é tão cruel a ponto de me permitir passar por toda essa dor? E eu me emociono até de me lembrar disso, porque Deus não tem nada a ver com essa história, né?
o que acontece é que a gente fica tão identificado, tão profundamente identificado com quem a gente acredita que a gente é, um ser limitado, um ser cheio de defeitos, um ser falho, que a hora que tudo isso vem à tona, a hora que a gente encara tudo isso, o que a gente sente é uma dor muito profunda. E aí, o que aconteceu neste meu processo, né? Depois desses 2 anos, eu já tinha sofrido tanto, a dor que eu sentia era tão grande e eu já tinha buscado respostas em todos os lugares que você pode imaginar. Eu já tinha assistido 1000 vídeos sobre lei da atração, sobre como mudar a sua vida. Eu já tinha feito vários exercícios de Ho'oponopono, por exemplo. Eu tinha números do Grabovoi espalhados pela casa inteira, né, na intenção de mudar a minha energia. Eu já tinha me aplicado para 1000 vagas de emprego, porque o meu grande problema, né, o que me gerava ansiedade naquela época, era o fato da gente ter se mudado de país e depois de 2 anos, a gente viveu durante 2 anos das nossas reservas, porque meu marido estava fazendo mestrado e eu não tinha conseguido arrumar um trabalho, não tinha conseguido me recolocar profissionalmente aqui. E aí, isso me gerava muita ansiedade. A ansiedade que eu tinha era de não saber por mais quanto tempo eu ia conseguir continuar pagando as minhas contas. Então, eu já tinha feito tudo o que você pode imaginar, o que eu achava que estava a meu alcance para resolver essa situação. E nada funcionava. E lógico que nada ia mesmo funcionar, porque eu estava tentando resolver a situação a partir de quem? A partir de quem eu achava que eu era, a partir da minha construção, a partir da minha persona, né? A partir do meu avatar ou a partir do meu ego. Eu tinha uma identificação muito grande com quem eu achava que eu era, com essa persona. E aí, por mais que eu fosse lá e melhorasse o LinkedIn, me candidatasse para vagas de emprego com uma intenção de resolver os meus problemas, como essa intenção partia de um sentimento de eu tenho que fazer por mim mesma, eu estou sozinha nessa e eu só posso confiar em mim, o que o meu ego me dizia? Ah, você não vai conseguir não. Olha só, você nem fala inglês direito. Cara, como você foi trouxa de acreditar que você ia conseguir construir, reconstruir a sua vida aqui no exterior? Você não acha que foi muito, não? Você não acha que você está dando um passo maior que a sua perna? Cai na real. Volta pro Brasil. Volta a ser infeliz lá, porque é só o que você merece. E aí, gente, eu não tô dizendo que estar no Brasil é ruim. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito feliz no Brasil. Mas eu tinha vontade de experimentar como seria viver a vida fora do país, né? Quais outras experiências eu poderia ter na minha vida? Isso era um sonho, era uma vontade que eu tinha. E aí, quando eu criei coragem para colocar esse plano em prática, o meu ego veio e me deu um belíssimo de um tapa na cara, dizendo: não, você não vai conseguir. Até que chegou um dia em que eu já estava muito cansada, eu estava exausta de carregar essa dor. Eu praticamente era essa dor ambulante, né? Eu virei a dor. E aí eu me lembrei de um livro que eu tinha lido há muito tempo atrás, que chamava O Poder do Agora. O livro se chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E aí eu comecei a ler esse livro, mas já sem nenhuma expectativa, porque afinal de contas, tudo que eu tinha tentado não tinha dado certo. Então eu comecei a ler esse livro sem expectativa nenhuma e comecei a meditar. Comecei a sair para andar numa floresta que a gente tinha perto de casa e esvaziar a minha mente, não pensar em nada, até porque todos os pensamentos que eu tinha naquela época só me traziam mais dor. Então, como eu não aguentava mais sentir dor, eu comecei a fugir dos meus pensamentos ou deixar eles irem.
e tentar manter a minha mente vazia o máximo possível. Quando eu comecei a fazer esse exercício, né, tanto na meditação quanto no dia a dia mesmo, às vezes eu estava lavando louça e eu me focava na louça, eu falava, não, agora eu não vou pensar em nada, eu vou só me dedicar a lavar essa louça. Quando eu comecei a fazer isso, foi quando uma coisa diferente começou a acontecer. Por quê? Porque no silêncio eu estava abrindo espaço para esse contato com quem eu sou verdadeiramente, com essa energia de existência que está sempre presente. Pensa aí, puxa na sua memória, não existe um senso de existência para além de quem você acredita que você é, para além do seu nome, da sua família, para além da sua personalidade. E é uma energia que nunca muda, é uma energia infinita, permanente, que nunca nasceu. Você consegue se lembrar desde quando você tem esse senso de existência? E que nunca vai morrer. Existem milhões de relatos, né, de pessoas que têm experiências de quase morte, que falam, que contam que a consciência sempre esteve lá. A consciência sempre esteve presente, muito embora o corpo às vezes não estivesse mais. Então, essa energia de quem a gente ela é uma energia que nunca muda. Ela é uma energia que está sempre presente. E aí, nesses meus exercícios, eu comecei a entrar em contato com essa energia. E esses momentos começaram a ser momentos de muita paz para mim. E no meio daquela loucura toda que eu estava vivendo, esses momentos de paz passaram a ser os meus momentos de respiro. Passaram a ser muito preciosos para mim. E isso me fez querer dedicar mais tempo a estar neste estado de paz, nesse estado de silêncio. E a partir daí, a partir da minha rendição a esse estado de silêncio, a esse estado de conexão interna, é que as coisas começaram a mudar. É que eu comecei a receber propostas de entrevistas de emprego, fui fazer as entrevistas, consegui um trabalho, meu marido também começou a trabalhar, em seguida eu tive um aumento de salário, ele também saiu de um trabalho, foi para outro melhor, e as coisas começaram a melhorar absurdamente, muito assim. Meus filhos mudaram de escola, eu mudei de casa, a gente foi viajar para lugares lindos, e isso não significa dizer que a partir daí a minha vida tenha ficado perfeita, né? Porque esse caminhar em direção a quem a gente é um caminhar que leva tempo e exige da gente comprometimento, exige da gente consistência. A boa notícia é que quando a gente entra em contato com essa energia, quando a gente entra em contato com essa paz, a gente passa a entender que quem a gente acreditou que a gente era é só um conjunto de crenças, um sistema que atua na vida da gente, né? E a gente tem a escolha de se deixar levar por esse sistema de crenças, deixar que esse sistema de crenças dite como vai ser a nossa vida, ou a gente pode escolher se conectar com essa outra parte dentro da gente. Sempre, a gente sempre tem essa escolha. Então, qual foi a grande chave para essa minha mudança, né? A grande chave foi, primeiro, entrar em contato, experimentar esse contato com a nossa inteligência interna, com quem nós somos verdadeiramente. Porque enquanto eu lia muito a respeito, enquanto eu buscava formas de alterar a minha realidade no mundo, a partir da minha persona, a partir da minha construção de crenças, o máximo que eu estava conseguindo fazer era criar ali mais ou menos algumas crenças, outras, né, um pouquinho melhores do que aquelas que eu tinha. E que, de fato, na prática, não estava resolvendo nada. Quando eu resolvi colocar em prática esse contato
né? Conhecer tudo isso que eu estava lendo lá no livro No Poder do Agora, porque uma coisa é você ler, uma coisa é você entender racionalmente, outra coisa é você experimentar, né? Uma coisa é você ler uma receita de bolo, outra coisa é você preparar o bolo e efetivamente comer desse bolo, não é verdade? Então, quando eu me abri para essa possibilidade, quando eu me abri para experimentar esse contato com a nossa essência, foi quando as coisas começaram a caminhar, foi quando as coisas começaram a fluir na minha vida. Porque esse experimentar, né, este entrar em contato é entrega. A gente deixa de querer resolver as coisas por nós mesmos. Porque você resolver um problema a partir da entidade, né, da persona que criou o problema, não vai dar certo. A gente não consegue chegar na solução. Porque essa persona que criou o problema, por mais que em alguns momentos ela te diga, vai lá, você consegue. No momento seguinte, ela vai estar te passando uma rasteira e falando, olha, acho que não. Quando essa persona sentir que você está saindo do padrão, né, saindo da sua zona de conforto, ela vai fazer o possível para te puxar de volta. Então é por isso que não vai dar certo. Por isso que a gente tem que escolher mesmo se entregar. A gente tem que escolher experimentar fazer diferente. E se do jeito que tá, não tá dando certo, o que você tem a perder? Nada. Então experimente fazer diferente. Experimente olhar, pelo menos, para essa possibilidade, né? Então, a partir de 2020, né, quando todas essas grandes mudanças começaram a acontecer na minha vida, eu mantive as minhas práticas de meditação e aí, no meio do caminho, eu encontrei um livro de uma pessoa que eu já conhecia do filme Quem Somos Nós, que é o Dr. Joe Dispenza. E nesse livro ele explica pra gente como desfazer os nossos hábitos, né? Porque neste caminhar de encontro com a minha essência, com quem eu sou de verdade, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo em velhos hábitos. Então, o que eu queria deixar claro aqui, eu acho que é primordial, né? A coisa mais importante é a gente ter esse contato, é a gente entender que nós não somos as nossas crenças, mais do que entender, é a gente experimentar que nós não somos as nossas crenças. Porque daí, o que acontece a partir disso é como se fosse um descolamento, né? Como se você começasse a olhar para você mesmo de um outro ponto de vista, né? Essa é a sua persona e essa é a sua essência. Quando você consegue se descolar e olhar para quem você acha que você é, você vai ter toda uma outra perspectiva da sua vida. Porque quando você achou que você era limitado, quando você achou que você não era capaz, quando você achou que você não era merecedor, quando você observa isso a partir deste ponto de vista, a partir do ponto de vista do seu ser que é infinito, do seu ser que não sofre, do seu ser que não tem medo, tudo isso aqui começa a não fazer sentido. Então, isso é o primordial. O primordial é você entender quem você é, para você poder dar esse passo atrás quando for necessário. Mas por que eu mencionei o Dr. Joe Dispenza? Porque neste caminho, a tendência, né, é que a gente esteja viciado nas nossas emoções. A gente tem caminhos neurais que a gente confirmou durante muitos anos da nossa vida. Então a tendência é que a gente caia de novo em velhos hábitos. E é isso que eu disse para vocês que aconteceu daquela minha primeira experiência de dor quando eu entrei na faculdade, para o segundo momento quando eu engravidei do meu primeiro filho, para esse momento em que eu estou agora. E como eu não quero deixar que de novo eu precise cair num grande buraco para poder escalar ele de novo até a borda, eu faço este exercício de sempre observar quais são os meus padrões, quais padrões que eu ajo na minha vida. E quando eu dou esse passo atrás de observação,
eu falo para mim mesma, eu sei que eu tenho uma escolha. Eu posso continuar me identificando com isso, ou eu posso voltar para o meu lugar de paz. Eu posso voltar para a minha conexão com a minha essência. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente treina, melhor a gente vai ficando. E é neste exercício que a gente efetivamente muda a nossa história. Porque você está mudando quem você é ou quem você acreditou que você era, né? Você não consegue mudar o seu ser verdadeiro, porque o seu ser verdadeiro é imutável. A gente começa a se identificar mais com ele, a gente sai da nossa persona e a gente se junta mais à nossa essência, a gente se junta mais ao nosso eu verdadeiro. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. No próximo vídeo eu vou dividir com vocês quais são os livros, né, que mais impactaram a minha história e que mais me ajudaram a chegar até aqui. E que me ajudam nessa caminhada todos os dias, né? Porque esse trabalho é um trabalho que não tem fim, é um exercício que não tem fim, até que a gente ilumine, até que a gente consiga se manter para sempre identificado com quem a gente é verdadeiramente, até que a gente consiga se fundir com quem a gente é para sempre. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Eu espero que isso de verdade ajude vocês a encontrar portas de saída no caminho de vocês, né? Eu tenho certeza absoluta de que a sua essência vai te guiar pelo caminho ideal para você, em função das crenças que você tem. Ninguém melhor do que a sua essência para conhecer esse conjunto de crenças e saber aí quais são as frestas, aonde é que ela pode aproveitar para abrir essa porta e para te levar para o caminho de paz, para um caminho de tranquilidade, por um caminho de viver bem, tá bom? Era isso. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada por essa oportunidade e até um próximo vídeo.